Pessoal, talvez uma das notícias que deu maior repercussão na manhã de hoje foi mais um escândalo que envolve agora o Ministério da Saúde e a ministra Nízia Trindade, novamente. Dessa vez, um escândalo milionário. O governo Lula fecha contrato milionário com a empresa envolvida em garimpo ilegal na Amazônia. Pois é, a denúncia foi feita pelo Estadão, reproduzida aqui pela revista Oeste, e ela escancara uma contratação totalmente irregular de uma empresa que está sendo ré aí pelo garimpo ilegal. Que essa empresa, comprovadamente, ela tem assim um vínculo de anos com o garimpo. E aí reforça ainda mais a tese. Lembra daquela história do Bolsonaro com os índios Yanomamis, com cuidado aos índios, com a exploração garimpeira ilegal e que o Bolsonaro é um grande mauzão genocida? Pois é, o governo Lula não se importou em nenhum momento em resolver o problema. E por isso, o Gustavo Gaia, que é deputado federal, fez uma denúncia no Tribunal de Haia contra o Lula, falando que o Lula é genocida também. Se o Bolsonaro deve ser condenado, agora Lula também deve ser condenado, porque na situação do Lula ainda aumentou. E agora tem mais um ponto aqui, que é o contrato milionário do Lula com empresa ligada aí ao garimpo. Uma reportagem do jornal Estadão revelou que o governo petista Lula, por meio do Ministério da Saúde, sob gestão de Nízia Trindade, fechou um contrato milionário no valor total de 14,4 milhões com a Piquiatuba Táxi Aéreo, empresa que responde desde 2021 na Justiça por garimpo de ouro ilegal em reserva biológica na Amazônia. Pois é, o contrato foi fechado sob a gestão da Nízia Trindade, que é ministra da Saúde, que já está respondendo aí, está sendo questionada aí por alguns outros escândalos também. Pois é, mostra muito bem que o PT não veio para brincar, né? Veio para fazer o que o PT sempre fez, fazer a mesma gestão de 2022 para cá. Eu tô sentindo como se eu tivesse voltado no tempo, se alguém tivesse pego e levado lá de volta para 2008, 2009, onde o PT começou a ser fiscalizado. E quando há fiscalização do PT, onde tem fumaça, meu amigo, tem fogo. Então, hoje mais cedo foi a denúncia do Ciro Gomes, uma denúncia pesada, que nas palavras do Ciro Gomes, talvez até em números maior do que o Mensalão e Petrolão, e agora mais uma denúncia milionária aí, e que está intimamente ligada à narrativa que o PT tanto levantou, né, dos índios e Yanomamis. Só que a grande mídia não tem o mínimo interesse em divulgar isso. Pessoal, o Coronel Meira, ele chegou a fazer uma publicação que me chamou a atenção. Ele pediu para fazer uma comparação. A comparação entre a pena do Tuta, ex-líder do PCC que comandava as ruas de São Paulo. Ele foi condenado porque ele lavou 1 bilhão da facção. Então, assim, uma vida de crimes, uma vida de envolvimento com o PCC, líder do PCC, o que o PCC já fez em relação aí à criminalidade, você sabe que é envolvido em tráfico, em mortes de pessoas. Então, o PCC é uma organização, uma facção criminosa, assim, a das mais fortes do Brasil. E aí o Tuta, que é o ex-líder do PCC, acaba de ser condenado em primeira instância, ainda pode recorrer. Mesmo ausente o seu julgamento, ou seja, não estava no julgamento, Marco Roberto Almeida, conhecido como Tuta, foi condenado a 12 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. A sentença foi proferida na terça-feira pelo juiz Leonardo Valente, da primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de dinheiro do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tuta já foi apontado pelo Ministério Público de São Paulo como o substituto de Marco Williams Herba Cavallo, o Marcola, líder máximo do primeiro comando da capital, na coordenação das facções fora do sistema carcerário. Em 2020, Tuta ascendeu ao posto de maior liderança do PCC nas ruas. Então, desde 2020, ele vem sendo investigado. Agora, 2024, ele teve a primeira condenação e vai ter direito a recorrer ao Tribunal de Justiça, vai ter direito a recorrer depois ao STJ, vai ter direito a recorrer ao STF e é provavelmente que a pena será reduzida.
O Coronel Meira, ele pediu que se fizesse uma comparação com a dona Dirce, criminosa, perigosíssima. A dona Dirce, do Rio Grande do Sul, foi condenada a 16 anos de prisão pelo STF por autos golpistas. Aconteceu em 15 de fevereiro de 2024, no dia do meu aniversário, tá? Que foi a condenação dela. O STF concluiu juntamente o julgamento de mais 29 indivíduos. E na visão deles, o Supremo Tribunal Federal encerrou o processo judicial envolvendo a dona Dirce Rosério, uma moradora de 56 anos da cidade do Rio Grande do Sul, né? E a senhora foi... cidade do Rio do Sul, perdão, em Santa Catarina. A senhora foi detida durante o protesto ocorrido em 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Após um longo processo, recebeu uma sentença de 16 anos e 6 meses de prisão, com multa de R$48 mil. Decisão foi proferida pelo Alexandre de Moraes. A defesa argumenta que ela não participou dos ataques, ela participou da manifestação, mas não dos ataques. Mas o Alexandre de Moraes falou que fotos como essa aqui mostram que sim, ela participou daquilo que eles chamam de turba, né, e do crime multitudinário. Todo mundo ali era pior do que os membros do PCC. Vamos observar? Tuta, substituto do Marcola, atuando há muitos anos. Em 2020 foi quando ele assumiu a posição de líder do PCC e ainda está foragido. E foi condenado agora a 12 anos de prisão em primeira instância. A dona Dirce, ela foi condenada. O caso aconteceu em janeiro de 2023. Ficou presa há muito tempo. Saiu e a condenação, um ano depois, já saiu há quase 17 anos. Ela não pode recorrer, porque foi feito até um pedido de habeas corpus, onde o senhor Cássio Nunes negou habeas corpus para todos os presos do 8 de janeiro. Ela é considerada uma criminosa pior do que o líder do PCC. Essa é a lógica do Brasil. Você acha que está certo? E ainda tem jornalista da UOL que diz que o Brasil é um país que não tem futuro porque a gente está preocupado mais em anistia aos golpistas do que a liberar as drogas. Faça-me rir, né? E olha só a outra aqui, ó. Busca por foragidos de Mossoró completa um mês essa semana. É muita competência, né, pessoal? Vamos lá. O cara fugiu de uma prisão de segurança máxima com um acorde. É o MacGyver, tá? Pior do que o MacGyver, os dois indivíduos. Nem na mesma cela tava. E parece que não conseguem achar o cidadão, né? Os dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, completaram um mês foragidos nessa semana. Em 14 de fevereiro, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça conseguiram escapar durante a madrugada. Segundo o Ministério da Justiça, integrantes da elite da Polícia Federal e das operações especiais da PRF chegaram em Mossoró na manhã de 16 de fevereiro. Os dois fugitivos são suspeitos de ter ligação com a facção do Comando Vermelho no Acre, onde o grupo domina as operações criminosas e onde a dupla estava presa até setembro do ano passado. É incompetência, falta de boa vontade, é o que se trata aí? Entenderam? Então, assim, eu acho engraçado quando essa turma da esquerda pede penas severas. Não, queremos penas severas ao 8 de janeiro. Mostra o caráter, ou melhor, a falta de caráter desses sujeitos, desses jornalistas, desses sujeitos que vêm e não se indignam com o que está acontecendo aí com o Tuta, líder do PCC. Mas se indignam com a dona Dirce e dizem: essa tem que ser punida. Ainda foi pouco. Devia ser mais. Tinha que ter pena de morte para ela. Pois é. Vocês são os canalhas. Vocês são covardes. Tá? Vem com esse papo de preocupa mais com a liberação da droga do que a anistia. Tá de sacanagem, né? Brasil. Vamos lá, pegar uma matéria da Revista Oeste aqui, do J.R. Guzzo, para vocês. Isso aqui eu só trouxe para vocês porque literalmente é o que a gente está vendo. Esta é a primeira vez, desde a independência em 1822,
que o país se vê tão isolado diante das nações de bem e tão comprometido com o que há de pior no mundo. Isso representa o Brasil de hoje. Representa o Brasil que está imposto ao brasileiro. Isso representa um país que não pensa como o presidente pensa. E não é à toa que a falta de popularidade do Lula está crescente, não. O Lula está despencando. Segurança pública, uma aberração. Relações internacionais, o modo como dialoga com o mundo, vergonhoso. Economia, a pífia. Diálogo com congressistas, democracia, nada. O Lula só dialoga com a sua militância, com países autoritários e tem a bênção do STF, é o único que está acontecendo. Tá? Vamos lá, outra matéria. Vamos falar agora do Felipe Neto. Felipe Neto vai falar de fake news na pandemia de Covid-19. Felipe Neto voltou a ser lembrado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Dessa vez, o youtuber irá participar de uma mesa de debate sobre fake news na pandemia de Covid. O influenciador contou a novidade nas redes sociais. O evento em questão, o seminário sobre o memorial da pandemia de Covid-19, é promovido pelo Ministério da Saúde e vai acontecer nessa segunda-feira. Vou dar um ponto de vista meu aqui sobre o Felipe Neto e eu acho que muitos de vocês vão até discordar, tá? Eu acredito que muitos vão discordar, porque vocês já têm, assim, uma visão formada do Felipe Neto de que é um cara, assim, para vocês se tornou odioso já. Mas eu fico me perguntando, onde foi que o Felipe Neto se perdeu? O Felipe Neto, durante um período, ele era um crítico ferrenho ao governo Lula. E assim, eu não acredito, porque o Felipe Neto é um cara inteligente. Eu não acredito, sério, que o Felipe Neto tenha a convicção de que o governo Lula não participou do Petrolão, do Mensalão, de toda aquela corrupção. Ele é um cara que sempre se disse de esquerda, contrário ao Bolsonaro, tinha raiva do Bolsonaro, que o Bolsonaro era o pior que ele poderia ver, mas numa eleição entre Lula e Bolsonaro, por mais que ele detestasse o Bolsonaro, ele votava no Bolsonaro porque ele odiava tudo de mal que o Lula representou para o país. Onde é que esse menino se perdeu? Esse homem, né? Menino não, homem. Onde é que esse homem se perdeu ao, sabe, apagar tudo aquilo que foi comprovado? E não foi só o Felipe Neto. Se você pegar um histórico aí, Reinaldo Azevedo, o Vila, é que esse pessoal perdeu a sensação de, sabe, de sanidade ao dizer, não, a Lava Jato é que foi o grande mal do país. É sério. Vocês têm a capacidade de hoje de fazer uma autocrítica e falar, não, a Lava Jato que foi o grande problema do país? Isso é imoral demais. Eu, assim, espero que quem tem a capacidade de mudar para o pior, um dia tenha a capacidade de mudar para o melhor. Eu espero que um dia o Felipe Neto, que é um cara que eu acho inteligente, tenha a capacidade de olhar para si e falar, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô apoiando esse governo que fala que Maduro é democrático. Eu tô apoiando esse governo que causa caos. Bateu tanto em Yanomamis. O Bolsonaro e Yanomamis. Será que ele não consegue perceber o que está acontecendo agora? Então, Felipe Neto, vergonhoso o que o Felipe Neto está fazendo. Mas eu espero que um dia ele possa acordar de novo e falar, opa, eu tô do lado errado da história. Nossa, tem que pedir desculpa à população. Espero que algum dia aconteça isso em relação a Felipe Neto, tá? Espero mesmo que um dia isso aconteça. Vamos lá. Fernanda Lobeck trouxe aqui uma publicação pra gente de um print do Estadão que diz o seguinte: ministro de Lula quer regulamentar entrega de e-commerce para fortalecer Correios. O ministro diz que hoje a estatal está em desvantagem com o setor privado. Olha a mentalidade dessa turma de esquerda. Eu tenho um setor que é eficiente, que causa ali uma facilitação ao setor e ao cidadão que tem acesso àquele serviço mais barato. E aí, como eu tenho uma estatal e essa estatal não consegue concorrer com a iniciativa privada, e por que a estatal não consegue? Porque a estatal é corrupta, porque a estatal é só entrar o governo Lula, tem mais de 800 milhões de rombo.
Porque essa estatal coloca um monte de gente ineficiente só porque apoiou a campanha para manter aquele cara no poder. Né? Então, qual é a ideia? Vamos fazer o seguinte, vamos regulamentar a atuação do privado para o privado ficar ineficiente igual o público. Assim, o público não perde a sua concorrência. Não perde seu poder de estar concorrendo. Meu amigo, em sã consciência hoje, você vê os preços, os custos do correio e as entregas de delivery. Você opta por qual? Vamos ser sinceros, né? Então, assim, já era. Sabe? Tem que privatizar tudo, tem que colocar tudo para movimentar aí, porque a gente já viu muito bem. Se dependesse dessa turma do PT, até hoje, você ainda tava com um orelhão aí ou com um telefone na sua casa que custava o preço de um carro. Sabe? Nunca teria chegado o futuro, né? Que são os celulares hoje no Brasil. Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, matéria, né? Pesquisa aqui, ó. Matéria do jornal Metrópolis. Prefeitura de São Paulo. Boulos e Nunes aparecem empatados, diz Datafolha. E vem de novo a mídia militante da esquerda dizendo que o Boulos está à frente. Tá? De novo, descumprindo decisão judicial. Só que dessa vez não foi o Boulos, não foi a campanha dele. Foi as mídias de esquerda. Será que é só uma coincidência? Pesquisa do Datafolha, divulgada nessa segunda-feira, sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo, mostra o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e o atual prefeito Ricardo Nunes, tecnicamente empatados em 3 diferentes cenários. A margem de erro da pesquisa é de até 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O grande fato é que grande parte da população de São Paulo já se tocou. Para barrar o Boulos, a única alternativa que sobra é o Nunes. Não é o melhor dos mundos, mas é o que se tem. Vamos lá, vamos falar de Santa Catarina agora. Florianópolis. Prefeitura de Florianópolis envia mais de 600 pessoas em situação de rua para as cidades de origem. Cara, que medida excepcional que a Prefeitura de Florianópolis está fazendo. Olha só. Em uma ação de responsabilidade social e assistência, a Prefeitura de Florianópolis conseguiu, nos últimos 12 meses, reintegrar cerca de 670 pessoas em situação de rua de volta às suas cidades de origem. O processo envolve uma abordagem humanizada, onde a família ou o serviço social do local de origem são contatados. Então, o que eles fazem? É o seguinte. Pegou um morador de rua. Faz uma entrevista. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Qual a sua condição? De onde você é? Você tem vontade de voltar para o seu lar com ajuda? Liga para a assistência social da cidade e fala, olha, o fulano de tal está aqui em Florianópolis, está em situação de rua, ele está voltando e precisa da ajuda aí da assistência social. Manda um protocolo e o pedido, e a assistência social responde. Então, Florianópolis pega esse cidadão, compra passagem, dá um banho, dá comida, compra passagem, manda ele de volta para a cidade de origem. Mais do que justo. Acho que é humanizado muito mais do que deixar esse sujeito dormindo na rua e embrenhado em drogas na cidade. Então lá, na cidade de origem dele, tem parentes e tem assistência social para fazer o seu papel. Não é? Então, eu acho que é uma medida acertada. E o que você pensa disso? Coloca no comentário que eu quero saber o seu ponto de vista sobre essa situação. Ok? Obrigado, pessoal. Grande abraço. Vejo vocês daqui a pouquinho, 7 horas, a gente está de volta aqui com o que aconteceu até esse momento de mais importante aí no cenário político brasileiro, tá bom? Abraço e até lá.